vamos lá. Alahá de número 20, que começa em 28 de Kislev aqui no estudo. E é o seguinte: normas para a sobra do óleo do pavio passado em Hanukkah. Deve-se fazer uma fogueira e queimar o azeite que restou da Hanukkah e os pavios usados. Por quê? Eles foram destinados ao cumprimento do preceito e tornaram-se proibidos para outro e qualquer proveito, como as coisas que são feitas para o Beit HaMikdash. A menos que antes tenha se estabelecido que as sobras sejam aproveitadas, ou seja, leva para um Rav, antes, caso seja necessário. Eu acho que nunca é necessário, mas ele vai fazer uma como é que eu vou dizer? Ele vai dar digamos, uma sentença que aquilo ali pode ser usado, mas dificilmente acontece. Alahá de número 21. Recitar Al-Hanissim. Al-Hanissim é proferido no Shimone Ezre, nas 18 bênçãos, que na verdade agora são 19, durante todos os 8 dias de Hanukkah. Isso é colocado na Amidah, que é o Shimone Ezre, que é Tefilá, que é rezada em Mincha, Arvid e Shacharit, tá? Para quem assim o faz, mas geralmente quem tem um segundo de Hanukkah já tem essa diferença já no Sidur. As leis se aplicam em caso omissão do trecho, Al-Hanissim, se a pessoa constata um erro antes de proferir o nome de Akadosh Baruch Hu, na conclusão da bênção de Hatov Shimcha e etc. Ela deve voltar o trecho de Al-Hanissim. Porém, caso ela só tenha constatado após ter recitado o nome de Hashem, ela deve concluir a bênção, a brachá, e não é necessário voltar essa parte. Com relação a Birkat Hamazon, a bênção dos alimentos, a gente deve consultar o capítulo 44, né? Na Alahá 16, tá? Depois a gente pode ver isso daí. Ok? Entendido aqui? Vamos lá. Quem tem dúvida quanto a isso, dá uma marcada na Alahá aí, para depois tirar dúvida, tá bom? Halel e Tachanun. Halel, todo mundo sabe o que é Halel, né? Halel é os cânticos de louvor e tal, dos Terrilim. Tachanun é aquela súplica, né? De humilhação. Geralmente até onde eu sei, só os Seforadim fazem isso fora do Yom Kippur. Os outros Yehudim, eu não sei se fazem, tá? Mas o Tachanun é o Al-Chet Shechatano, que também se faz também fora do dia, tá? É recitado o Halel completo nos 8 dias de Hanukkah. Existe um número de Halelim, de salmos, que são recitados cada dia de Hanukkah. Depois que tiver alguma dúvida, dá uma pesquisada sobre isso, que tem nos nossos estudos sempre quais são esses salmos, tá? Não se profere o Tachanun, nem prece de El Erech Paim, Lamenatseach e Sikatecha, Sereg. Com relação ao proferimento do Halel, na casa do enlutado, Hashem nos livre, a gente deve consultar o Siman 207, tá? Quando alguém tiver alguma dúvida em relação ao enlutado, tá? No caso Shalom, espero que não aconteça com ninguém. Tá bom? Consultar o quê? O Siman 207, né? Que fala sobre enlutados, tá bom? Lá na Alahá número 6. Agora vamos para a Alahá número 23 agora. Deixa eu só ver quantas alahot faltam aqui. Vamos terminar Hanukkah logo hoje? São 26 alahot que tem, e assim a gente emenda logo tudo, pode ser? Então tá bom. Que aí depois a gente só faz só Purim e alahot de rezas, tá? E a Sheriat Sar que tá faltando. Vamos lá. 23, não é isso? Isso. Como ler a Torá durante Hanukkah diariamente, 3 pessoas são chamadas para ler a Torá, a porção que relata os sacrifícios trazidos pelos príncipes, que se encontram nas porções de Naasot, no capítulo 6. No primeiro dia de Hanukkah, a leitura do Kohen se inicia em Vayehi Bayom Kalot Moshe e vai até La Hanukat HaMishbeach, tá? A consagração do altar. Tá tudo isso no Sidur, e mais além também tem no Rumash. Você pega aí o Rumash, perto do... O Rumash. No Rumash lá atrás
tem todas as... E aqui na frente também, ó. Deixa eu pegar aqui na prática para ajudar vocês aqui, ó. O Rumash da Sefer a gente está indicando, tá? Quem quer fazer aula com a gente tem para vender também, tá? E no Rumash, aqui tem o da Sefer, o da Mayanot, que é o Torá Viva, ele não tem isso aqui, não, que eu não me lembro. Que eu me lembro, ele não tem. Então aqui ele tem, em primeiro lugar, todas as questões de onde se encontra cada uma das parashot, né? Logo no começo, as parashot, em cada página onde começa, nos livros da Torá, e aqui tem um prefácio explicando algumas coisas, as Megilot, etc. Aí aqui tem todas as brachot de erguimento da Torá, Aliyah e etc, que você pode estudar em casa. E aqui tem, por exemplo, aí aqui na frente mostra as Haftarot especiais, tá? Cada Haftarah de festa especial, está na página 613. E na 633 tem todas as Megilot, tá? Megillah Esther, Lamentações, etc. Bibliografia. Então o que acontece? Todas as festas elas estão aqui atrás da separação de regras e etc. E aí você encontra aqui, ó, Haftarot especiais aqui. Shemini Atzeret, aí tem Haftarah de Shabbat, Chol HaMoed de Sukkot. E mais, todas as Haftarot, não sei se vocês sabem, os Sefaradim não podem ler sim, mas eles saem da obrigação. A obrigação é que o Sefaradim tem que ler a Haftarah dos Sefaradim. O Sefaradim não pode, não é que não pode, ele pode estar, mas ele não deve ficar somente lendo a Haftarah Ashkenazi. Ele tem que ler obrigatoriamente a Haftarah Sefaradim, mas ele pode, exatamente, ele pode ler as duas, mas obrigatoriamente tem que ler a Sefaradim. Por que isso, Jacob? O Joné que tirou isso da Torá, tem que dar honra aos pais, né? Lá, o quinto mandamento, a honra aos pais. Então, se ele é filho de Sefaradim, ele deve dar honra a Sefaradim, ele deve seguir a Halahá Sefaradim, ele deve seguir o cântico Sefaradim, ele deve seguir a Halahá Sefaradim, tá bom? Então, mas eu entrei no site do Chabad lá Ashkenazi. Eu posso ler a Haftarah Ashkenazi? Pode, mas a sua obrigação é ler a Haftarah Sefaradim, ok? Então aqui atrás tem tudo isso aqui sobre Megillat Esther e tal. E tem várias coisas aqui, inclusive de Hanukkah e os salmos, etc. Tá bom? Toda Rabá. Paramos no 24 ou paramos no 25? 24. Vamos lá. Leitura da Torá no Shabbat, Hanukkah e Rosh Chodesh, Tevet. No Shabbat de Hanukkah são retirados 2 rolos da Torá. Tá? 2 rolos da Torá são retirados para fazer o cortejo. No primeiro dia é lida a porção semanal e no segundo dia é chamado o Maftir, tá? O encerramento lá. Para ler os rolos... para ler sobre a porção do dia de Hanukkah. Em seguida é lida a Haftarah de Eroni Vesimchi. Está lá em Zacarias, no Perek 2, no Perek Bet, no Pasuk Yud Dalet, tá? No 14. Quando há 2 Shabbatot em Hanukkah, no segundo Shabbat é lida a Haftarah, que relata sobre os candelabros feitos por Shlomo HaMelech. Está lá em Reis, Malchim, Aleph, primeiro, no Perek Zain, no capítulo 7, e no versículo 40. Quando Rosh Chodesh Tevet cai em um dia comum da semana, são retirados 2 rolos da Torá. O primeiro rolo são chamadas 3 pessoas para lerem a porção de Rosh Chodesh. A 4ª pessoa é chamada para ler o segundo rolo sobre a porção daquele dia de Hanukkah. Já que Rosh Chodesh é mais frequente do que Hanukkah, ou seja, ele tem uma precedência, tá? E nós seguimos a regra de que quando é mais frequente e outro menos frequente, mais frequente tem precedência. Tá bom? Primeiramente é lida a porção de Rosh Chodesh, caso tenha se equivocado e iniciado com a leitura de Hanukkah. Por isso que mais de uma pessoa tem que conhecer a Halachá, porque as pessoas podem se ajudar, porque às vezes na empolgação a pessoa pode pular alguma coisa, então é importante que tenha várias pessoas que conheçam a Halachá para poder se ajudar. E o mais importante ainda, é importante que numa sinagoga, é muito bonito isso, né?
É muito... Não, continua. É bonito mesmo, tô falando. Fica quieto também, Rafael. Eu tô falando da Rafael, fica quietinho. Não, mas ele Muito não tá falando importante não, que na sinagoga... É que ele Mas tá... ele não para, Não, mas é que ele tá limpando a Torá, eu acho bonito Mas isso. senta, mas senta. Não, eu tô prestando atenção. E aí o que acontece? Fica assim. Hanukkah, Fica quieto. é importante que duas pessoas, não só Hanukkah, mas em geral, é importante que duas pessoas conheçam a Alahá justamente por conta disso, tá? Que as pessoas se ajudam. É mais importante ainda, uma das coisas que são muito importantes que as pessoas às vezes esquecem que é importante, especialmente quando está começando uma sinagoga. É importantíssimo terem um Hazan profissional que conheça as alahot de Hazanut, especialmente de Hanukkah, Shabbat, etc. Porque não é só cantar, é conhecer a alahá. Qual é o que tem que cantar naquele momento, qual a precedência, qual reza tem que ficar em pé, qual reza que pode ficar sentado. Muitas pessoas confundem sinagoga com igrejas, porque na igreja todo mundo fica em pé o tempo todo. Na sinagoga, durante as rezas, pode ficar sentado. Em alguns momentos específicos, as pessoas levantam, em cavudo de alguma coisa especial. Mas, em geral, as rezas são feitas sentados, tá bom? Uma coisa ou outra de mais cavudo que a pessoa se levanta. Mesmo que não tenha começado a leitura, somente quem recebeu a aliá proferiu a brachá. Não é necessário interromper. Portanto, a pessoa que recebe a aliá deve concluir a leitura e os restantes são chamados para ler sobre Rosh Chodesh, no outro rolo da Torá. Ou seja, um ali de uma coisa, outro ali do outro. Caso os três primeiros tenham preferido a leitura correta no trecho de Rosh Chodesh, só que cometeram um engano e chamaram o quarto para ler a leitura de Rosh Chodesh, mesmo que o equívoco tenha sido constatado logo a recitação da brachá, da bênção, e também só foi retirado um rolo da Torá, não é mais necessário proferir a leitura de Hanukkah. Bom? Todavia, caso tenha sido retirado 2 rolos da Torá e não proferido a leitura no segundo rolo, levantaria suspeitas de que não está legítimo, tá? O que pode fazer lashon hará com a pessoa. Então é obrigatório chamar uma quinta pessoa para ler a porção sobre Hanukkah. Depois disso é recitado o meio Kadesh. Agora Alahá de número 25. Se Rosh Chodesh Tevet cai no Shabbat, quando Rosh Chodesh Tevet cai no Shabbat, não retiramos os 3 rolos da Torá. O primeiro rolo são chamados 6 pessoas e é preferida a leitura da porção semanal. Segundo rolo, a 7ª pessoa é chamada para ler a porção de Rosh Chodesh, iniciando-se de o Ve Yom HaShabbat. Aí a gente tem que ver o capítulo 78 na Alahá Aleph e no capítulo 79. Isso a gente já fez já. E Alahá 9. Tem um vídeo que fala só sobre essas duas e depois a gente pode procurar na internet. Ou então ver o CD com os áudios que vai ser cedido para todo mundo no final das aulas desse semestre, tá bom? Ok, em seguida é recitado o meio Kadesh, como sempre. Ao terceiro rolo, no caso se tiver um terceiro rolo. Ao terceiro rolo é chamado Maftir para fazer a leitura de Hanukkah. E posteriormente é recitada a Haftarah de Roni Vesimchi, né, da alegria. A razão para lermos a Haftarah de Hanukkah não é a de Rosh Chodesh, apesar da regra ser de o mais frequente no caso do Rosh Chodesh. Tem a precedência. É que esta só se aplica quando são proferidas 2 leituras. No entanto, quando somente uma Haftarah pode ser recitada, nós deixamos de proferir o Rosh Chodesh e lemos a Haftarah de Hanukkah, para que se faça a divulgação do milagre. Alahá número 26. 15 de Shivat e 15 de Shivat é o ano das árvores. É o ano novo das árvores, tá? Não é recitada Tachanun. É costume ingerir frutas da árvore. Para quê? Para falar brachá de Boreperi Ha'etz. Ok? Acabamos então todas as alafot de Hanukkah.